Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso chat, ver se tem alguma coisa aqui, ó. O Felipe está colocando, ó, você considera o grau de medo, que o grau de medo tem relação com o DNA do corpo que a consciência está frequentando no momento? Tipo, tem uns bichos super medrosos e assim como o medo, várias emoções teriam essa relação? Eu não posso dizer que não tenha, tá? Eu posso te dizer assim, ó, que eu não tenho certeza, não tenho uma percepção profunda sobre isso, Felipe. Sabe, assim, tecnicamente sobre isso. A minha percepção, com base nas minhas andanças espirituais, é que, obviamente, o DNA, como sendo uma espécie de fundamento para a expressão deste corpo, né, humano, ele é resultado de milhares de anos, se não milhões de anos de experimentação com a realidade material que nos cerca. Aquilo que nós chamamos de instinto, tá? Não é ciência isso aqui que eu estou falando. Eu sinto que é fruto desses momentos em que a gente se relacionava com o meio sem a construção daquilo que nós chamamos no yoga de autopercepção, tá? Essa capacidade não só de se sentir como um ser, como um indivíduo, mas de ter a capacidade de perceber que os seus conteúdos são absorvidos das relações com o contexto. Então, antes disso se estabelecer, nós reagíamos ao meio. E é claro que o nosso DNA, enquanto espécie humana, foi criando, digamos assim, códigos que deflagravam essas experiências emocionais em determinadas situações de perigo, né? Lembra que isto aqui, este corpício, isso aqui é um bicho. Essencialmente, nós somos um animal, um bicho, tá? Então, como bicho, a gente vai lutar pela preservação da espécie. Nesse sentido, algumas nuances emocionais instintivas fazem todo sentido. Então, eu não posso dizer que o egoísmo é de todo ruim, tá? Eu sei que isso pode ser polêmico, mas veja bem, se você está lá como um bicho num ambiente em que você tem, sei lá, pouca comida, é natural que esse bicho que está numa situação desse tipo exerça, entre aspas, o egoísmo, né? Crie uma ansiedade, expresse algum medo para da sua própria aniquilação, né? Tá? De pensar na possibilidade dele ou, sei lá, da sua prole deixar de existir. Então essas coisas são fundamentais. Mas acredito que a partir do momento em que a gente constrói o princípio de autopercepção, né, de eu sentir que eu sou um indivíduo, eu consigo me destacar do contexto, eu consigo ter a sensação de que existe esse interno e o externo, tá? A partir do momento que isso ocorre, aí eu acho que começa a surgir aquelas formatações emocionais, tá? O medo, ele deixa de ser meramente o medo da morte ou da ruptura de algum processo ali, e ele passa a ter alguns outros contornos, algumas outras roupagens, a gente vai dando significados, vai criando símbolos, com isso a gente desenvolve linguagem e por aí vai. E do processo de desenvolvimento de linguagem, a gente vai estruturando os processos civilizatórios, porque a gente começa a se organizar, a gente começa até a impor alguns dos símbolos sobre outros, tá? E aí, enfim, esse papo vai longe se a gente entrar nesse caminho aqui.